No dia 30 de junho de 1934, no porto de Bremen, uma manhã que deveria estar repleta de alegria, transformou-se em um pesadelo aterrorizante. Karl Ernst, o supremo comandante da SA, um homem que espalhou o terror pelas ruas de Berlim e que, apenas algumas horas antes, estava imerso na felicidade ao lado de sua nova esposa, de repente enfrentou seu destino. A luz do amanhecer em seu rosto apagou-se abruptamente quando as sombras sinistras dos carros da SS surgiram. O apito do navio, pronto para zarpar rumo à lua de mel fatídica, transformou-se em uma elegia fúnebre arrepiante. Ernst, que de um misterioso ex-garçom ascendeu ao topo do poder nazista, sabia que o jogo havia terminado. Hitler, a quem ele dedicara lealdade inabalável, decidira purgar os próprios soldados que sangraram por sua causa. E Ernst, com todos os seus segredos mais sombrios, seria o primeiro a pagar um preço terrível. Capturado. Levado de volta a Berlim, dizem que Ernst enfrentou as torturas mais brutais da história, antes de ser executado de maneira selvagem. Mas por que um homem tão poderoso como Karl Ernst, que ajudou Hitler a incendiar o Reichstag para pavimentar o caminho de um regime ditatorial, foi traído por seu próprio mestre? Como alguém com um passado marginal, um ex-porteiro de boates gays, conseguiu ascender ao comando de milhões de soldados nazistas, manipulando e dominando ruas encharcadas de sangue? E o que ecoava nos gritos desesperados de Ernst antes que o cano da arma falasse, encerrando um destino trágico? Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os segredos mais aterrorizantes sobre Karl Ernst, os detalhes arrepiantes das torturas que o regime nazista tentou apagar da história e, acima de tudo, porque sua história é um alerta eterno sobre a natureza do poder absoluto e da traição na política. Após o silêncio dos canhões da Primeira Guerra Mundial em 1918, a promessa de paz que deveria ter chegado nunca se materializou para a Alemanha. Em vez disso, o país mergulhou em uma crise multifacetada e prolongada, lançando as bases sólidas para o surgimento do extremismo. No centro de toda a indignação estava o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Não era apenas um acordo de paz, era uma sentença cruel. A Alemanha foi forçada a assumir total responsabilidade pela guerra, a pagar reparações de guerra tão exorbitantes que beiravam o absurdo, a ser desarmada e privada de seu direito de autodefesa, além de perder territórios significativos. Essas condições não apenas esgotaram a economia, mas desferiram um golpe devastador no orgulho nacional. A humilhação e o ódio inflamaram-se no coração do povo alemão, plantando as sementes de um profundo descontentamento. Nesse contexto, a jovem República de Weimar foi estabelecida em 1919, uma tentativa ambiciosa de democratização, mas carente de alicerces sólidos. A República nasceu frágil, constantemente lutando contra divisões internas e enfrentando revoltas incessantes, tanto da esquerda, os comunistas, quanto da direita, os grupos extremistas. A situação deteriorou-se ainda mais em 1923, com a hiperinflação descontrolada. A moeda perdeu valor a ponto de se tornar inútil. Multidões carregavam carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar um pão. Esse evento devastou a classe média, aniquilando poupanças e a confiança no governo. Milhões caíram na pobreza e no desespero, prontos para abraçar qualquer solução extrema, mesmo as promessas mais ilusórias. Foi nesse terreno fértil de caos e frustração que forças paramilitares começaram a emergir. O destaque foi o Freikorps, grupos de ex-soldados desmobilizados, frequentemente usados pelo governo de Weimar para reprimir revoltas comunistas. Apesar de seu papel oficial de proteger a ordem,
O Freikorps era, na verdade, composto por brutamontes que espalhava violência política e cultivavam ideias de extrema-direita, anticomunistas e antissemitas. Muitos de seus membros mais tarde ingressaram no Partido Nazista, trazendo consigo experiência de combate e uma mentalidade implacável. Essa tendência não se limitava à Alemanha. Por toda a Europa, da Itália com o fascismo de Benito Mussolini aos países do leste europeu, movimentos extremistas semelhantes floresceram, explorando a instabilidade pós-guerra para manipular as massas e conquistar o poder. O panorama geral da Europa naquela era um alerta claro sobre o perigo de combinar desespero com um sistema político vacilante. Essa, camisas marrons, violência e as sementes da destruição. No tumultuado cenário da Alemanha, uma organização emergiu e rapidamente se tornou um símbolo de brutalidade nas ruas. A Sturmabteilung, SA, mais conhecida pelo nome arrepiante de Camisas Marrons. Fundada em 1920, a SSA inicialmente se disfarçava como um mero departamento de esportes e ginástica do Partido Nazista. Mas, na verdade, era uma força paramilitar, projetada para proteger as reuniões do partido e semear o caos entre seus adversários políticos. A SA logo moldou uma cultura de violência extrema. Os confrontos nas ruas com grupos rivais, especialmente os comunistas, não eram meras brigas espontâneas. Eram chamados, de forma macabra, de Schlachtfest, festivais de batalha. Essas eram demonstrações de poder, onde a violência era glorificada como uma ferramenta política e um ritual para atrair novos membros. A SA usava punhos, cacetetes e até armas de fogo para aterrorizar, intimidar, destruir escritórios de opositores e silenciar qualquer voz contrária ao partido nazista. O público-alvo da SA era formado sobretudo por desempregados, veteranos desiludidos da Primeira Guerra Mundial e marginalizados sociais. Pessoas que se sentiam abandonadas e ansiavam por poder e pertencimento. Para eles, a SA não era apenas uma organização, mas uma família, uma válvula de escape para suas frustrações e um caminho para expressar sua agressividade. Isso criou uma força incrivelmente feroz, temerária, mas também instável e difícil de controlar. Visualmente, a SA era inconfundível. O uniforme com camisas marrons características, bonés de pala e a abraçadeira com a suástica destacada transformaram-nos em um símbolo instantaneamente reconhecível do nazismo em todas as ruas. Eles eram a personificação da violência política, da disciplina implacável e da lealdade cega. A expansão da SA foi um fenômeno impressionante. De cerca de 6.000 membros em 1926, o número saltou para 60.000 em 1930, depois para 221.000 no final de 1931. Em agosto de 1932, a SA contava com 455.000 membros. E quando Hitler assumiu o poder em janeiro de 1933, esse número atingiu a marca de 3 milhões de homens. Imagine, 3 milhões de homens prontos para lutar, superando em 30 vezes o exército regular alemão, limitado a apenas 100.000 soldados pelo Tratado de Versalhes. Foi exatamente esse tamanho colossal e a natureza violenta da SA que plantaram as sementes de conflitos internos. O exército regular alemão, o Reichswehr, com sua longa tradição e disciplina rigorosa, via a SA como uma turba desordeira, indisciplinada e uma ameaça direta ao seu papel exclusivo de proteger a nação. Essa tensão logo explodiria em um confronto implacável que redefiniria o futuro do regime nazista. Karl Ernst, das sombras ao auge do poder. Quem era Karl Ernst?
o homem que, das ruas mal iluminadas, ascendeu a uma das posições mais poderosas da máquina nazista. Nascido em 1º de setembro de 1904, em Berlim, Ernst teve uma juventude pouco notável, passando por diversos empregos, de escrevente a bancário até vendedor. Mas o que realmente o tornava diferente e enigmático era seu papel como porteiro em vibrantes boates gays de Berlim nos anos 1020. Foi nesse submundo que Ernst desenvolveu a astúcia, a habilidade de manipulação e, talvez, a crueldade necessária para o caminho que trilhou. Por que alguém com um passado tão marginal seria atraído por um movimento extremista que condenava estilos de vida degenerados como o nazismo? Talvez tenha sido a sede por poder, o desejo de pertencer a uma organização com um propósito claro, ou a chance de moldar uma sociedade que ele sentia tê-lo rejeitado. Esses fatores impulsionaram Ernst a se juntar ao Partido Nazista e à SA desde os primeiros dias. A ascensão de Ernst foi meteórica. Ele não era apenas um soldado leal, mas um indivíduo terrivelmente eficaz na execução de ordens. Com uma habilidade organizacional excepcional e uma disposição implacável para usar a violência, Ernst logo chamou a atenção. Em 1931, foi nomeado comandante da SA em Berlim, uma posição crucial que o colocou no epicentro do poder e da violência na capital. Sob o comando de Ernst, as atividades da SA em Berlim tornaram-se mais brutais do que nunca. Ele organizava grandes marchas para exibir força, liderava ataques para sabotar reuniões de adversários e não hesitava em atacar bairros considerados refúgios de opositores. A crueldade e eficiência de Ernst na repressão de qualquer resistência foram fundamentais para consolidar o controle nazista sobre a capital. No entanto, por trás dessa fachada de poder, havia um segredo pessoal que Ernst precisava esconder a todo custo: sua homossexualidade. Apesar de a SA contar com líderes abertamente homossexuais, como Ernst Röhm, a cultura geral do Partido Nazista condenava veementemente a homossexualidade. Isso criou um paradoxo fascinante e perigoso. Dentro da SA, aqueles que invejavam ou desejavam derrubar Ernst o chamavam abertamente de Frau von Herbine, Senhora Herbine. O apelido não era apenas uma zombaria de sua orientação sexual, mas um ataque à sua credibilidade e à masculinidade tão valorizada pela ideologia nazista. Viver com esse apelido revelava que Karl Ernst habitava um mundo de contradições, onde seus segredos pessoais poderiam se tornar uma arma mortal a qualquer momento. O incêndio do Reichstag, a alavanca de poder ensanguentada. Na sua jornada para consolidar o poder, Hitler precisava de um choque monumental, um evento avassalador que justificasse ações repressivas brutais. E, na noite de 27 de fevereiro de 1933, isso aconteceu. Numa noite gélida em Berlim, o edifício do Reichstag, a sede do parlamento alemão, transformou-se em um mar de chamas. Colunas de fumaça negra erguiam-se furiosamente no céu noturno, enquanto labaredas vermelhas lambiam os domos e as janelas. A cidade mergulhou no caos sirenes de bombeiros, gritos de pânico e rostos atônitos dos que presenciavam a cena. Sem hesitar, Hitler e Hermann Göring, os arquitetos de um plano minuciosamente preparado, agiram rapidamente. Proclamaram ao mundo era uma conspiração comunista para derrubar o governo, um sinal da necessidade de um punho de ferro. E aqui entra Karl Ernst, desempenhando um papel crucial em um dos eventos mais enigmáticos da história. Embora o regime nazista tenha atribuído a culpa a um único comunista holandês, historiadores hoje concordam quase unanimemente
que os próprios nazistas orquestraram o incêndio. Karl Ernst, com sua crueldade e habilidade organizacional, teria liderado um pequeno grupo de agentes da SA, ou talvez de uma unidade especial dentro da SA, através de um túnel secreto que ligava a residência de Göring diretamente ao Reichstag para iniciar o fogo. Esse detalhe é crucial, transformando Ernst de um mero comandante da SA em um cúmplice direto dessa encenação política sangrenta. Aproveitando ao máximo o caos e o medo disseminado, Hitler promulgou imediatamente o decreto do incêndio do Reichstag. Esse decreto foi um golpe mortal na democracia de Weimar, suspendeu todas as liberdades civis básicas dos cidadãos alemães, liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e a privacidade de correspondências e comunicações telefônicas foram abolidas. O governo ganhou o poder de prender qualquer pessoa arbitrariamente e, mais importante, abriu o caminho para a criação de campos de concentração para deter opositores. O incêndio do Reichstag não foi apenas um incêndio, foi o toque de finados para a jovem democracia alemã e a primeira pedra na construção da ditadura totalitária de Hitler. A noite das facas longas. O expurgo sangrento. Após o incêndio do Reichstag consolidar o poder de Hitler, uma nova ameaça, ainda mais perigosa, emergiu de dentro das próprias fileiras que o ajudaram. A Sturmabteilung, SA. Sob a liderança de Ernst Röhm, a SA havia se expandido para um exército colossal de 3 milhões de homens, muito maior que o exército regular Reichswehr. Röhm, com sua ambição desenfreada, declarava abertamente o desejo de incorporar o Reichswehr à SA, considerando-se o futuro ministro da Defesa. Isso era uma afronta e uma ameaça direta ao poder dos generais tradicionais, e até ao próprio Hitler. Mas o perigo da SSA não se limitava às ambições militares. Muitos membros, especialmente os oriundos da classe trabalhadora, ansiavam por uma segunda revolução. Eles queriam não apenas uma transformação política, mas uma revolução social e econômica, que redistribuísse riquezas e desafiasse a aristocracia e os industriais. Isso colocava em risco a aliança que Hitler precisava com as elites para construir o Terceiro Reich. Além disso, a imagem da SA tornava-se cada vez mais negativa, indisciplinada, promovendo violência desenfreada e manchando a reputação do Partido Nazista perante o público e as elites. Essa ameaça gerou uma aliança secreta contra Röhm e a SA. Heinrich Himmler, líder da jovem força SS, almejava o poder e queria que sua organização substituísse a SA como o principal braço repressivo de Hitler. Himmler, junto com seu cruel braço direito, Reinhard Heydrich, coletava informações e fabricava provas falsas de uma suposta conspiração golpista liderada por Röhm. Hermann Göring, outra figura poderosa, também participou ativamente, compilando listas de inimigos e persuadindo Hitler. Mais importante, o exército Reichswehr apoiou silenciosamente a eliminação da SA em troca da garantia de seu papel exclusivo. Hitler, pressionado por todos os lados e instigado por sussurros, tomou uma decisão fria e implacável: sacrificar seus aliados mais próximos para assegurar seu poder absoluto. E assim, na noite de 30 de junho de 1934, a história registrou um evento aterrorizante. A Noite das Facas Longas, Nacht der Langen Messer. O ar em toda a Alemanha tornou-se tenso ao extremo. Unidades da SS, sob o comando de Himmler, lançaram uma operação de expurgo em larga escala. Líderes da SA foram presos enquanto dormiam em suas casas ou durante reuniões rotineiras. Ernst Röhm, outrora amigo íntimo e companheiro de luta de Hitler, foi capturado em seu hotel.
Além de Herm, outras figuras proeminentes foram brutalmente assassinadas. Kurt von Schleicher, ex-chanceler da Alemanha, e sua esposa, e Gregor Strasser, um líder nazista que já foi rival político de Hitler. Não foi apenas um expurgo interno, mas um massacre calculado, eliminando qualquer ameaça potencial ao poder de Hitler. As consequências da Noite das Facas Longas foram imensas. Ela consolidou o poder absoluto de Hitler, transformando-o no ditador incontestável da Alemanha. A SA sofreu um golpe devastador, perdendo sua relevância e sendo gradualmente eclipsada. Em seu lugar, a SS de Himmler emergiu como a principal força repressiva, uma organização mais disciplinada e cruel, pronta para executar qualquer ordem do Führer. Esse foi um momento decisivo que lançou as bases para os horrores do regime nazista no futuro. A morte de Karl Ernst, um fim enigmático e ocultado. Após o expurgo sangrento da Noite das Facas Longas, o destino de Karl Ernst estava selado. No porto de Bremen, o último momento de felicidade transformou-se em um inferno. Ele foi capturado em um piscar de olhos, sem tempo para resistir, sem chance de pronunciar uma palavra. Karl Ernst, o homem que comandava milhares de brutamontes da SA, que espalhava terror por Berlim, agora estava completamente impotente diante daqueles que outrora foram seus aliados, os implacáveis agentes da SS. A sensação de traição deve ter sido mais dolorosa que a própria impotência. Ele sabia que o jogo havia acabado e não havia escapatória. Ernst foi levado de volta a Berlim, encarcerado em uma das prisões mais infames da Gestapo. Embora não haja registros oficiais detalhando o que aconteceu atrás das portas de ferro geladas, a história revela a natureza cruel dos métodos de interrogatório da Gestapo. Técnicas de tortura comuns à época, espancamentos brutais, privação prolongada de sono ou pressões psicológicas devastadoras certamente foram aplicadas. É provável que Ernst tenha suportado dores físicas e mentais indizíveis, como tantas outras vítimas desse regime. A ausência de informações oficiais sobre sua tortura não é uma coincidência, mas parte de um esforço deliberado para encobrir a brutalidade do regime. Não houve julgamento, advogado ou chance de defesa. Karl Ernst foi executado a sangue frio, sem processo, em uma prisão secreta. Ele foi um dos centenas eliminados naquele banho de sangue. Como outros mortos na Noite das Facas Longas, não há registros oficiais de suas últimas palavras. Talvez tenha morrido com fúria incandescente, humilhação esmagadora ou apenas um gemido desesperado. Seja como for, sua morte foi o fim trágico de uma vida repleta de crimes. Logo após, seu corpo foi rapidamente cremado, apagando qualquer vestígio ou evidência. O regime de Hitler declarou que Ernst, junto com Ernst Röhm e outros líderes da SA, eram conspiradores de um golpe de Estado, uma narrativa fabricada para justificar seus crimes. A verdade foi completamente distorcida para servir aos propósitos políticos brutais. A morte de Karl Ernst não foi apenas o fim trágico de um indivíduo. Foi uma prova viva do ditado: quem planta vento, colhe tempestade, quando a violência que ele próprio semeou voltou para devorá-lo. Mas, mais que isso, é um alerta aterrorizante sobre a natureza cruel de um regime totalitário. Nesse mundo, não há espaço para lealdade absoluta, nem para camaradagem. Mesmo os mais fiéis instrumentos, que derramaram sangue pelo Führer, podiam ser eliminados sem piedade quando deixavam de ser úteis, ou se tornavam a menor das ameaças. Conclusão: um alerta eterno da história. A história de Karl Ernst não é apenas uma página sombria da história. É uma prova vívida de como o poder absoluto pode corromper um indivíduo
e de como a traição se torna a ferramenta suprema no tabuleiro político. Ernst, que emergiu das sombras para alcançar o auge do poder, que ajudou Hitler a acender a chama de uma ditadura, acabou se tornando vítima da própria máquina que ajudou a criar. A Noite das Facas Longas foi o ápice da crueldade, não apenas destruindo a SA, mas consolidando o poder de Hitler a um nível inabalável. Essa história não pertence apenas a um passado distante. Ela é um alerta poderoso sobre os perigos do extremismo, sobre a brutalidade que pode explodir quando o poder não é controlado, e sobre o preço pago quando a moral é trocada pela ambição. E então, na sua opinião, o destino de Karl Ernst foi uma justiça implacável pelos crimes que ele cometeu, ou apenas uma prova do ciclo devastador de um regime totalitário, onde ninguém está seguro? E que lições da história de Karl Ernst ainda ecoam, trazendo significado para o nosso mundo hoje? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Queremos ouvir sua perspectiva. E se essa história o fez refletir, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nossas próximas jornadas emocionantes pela história.